Fala pessoal, tudo bom? Vamos corrigir aí os exercícios que ficaram da semana passada da Física 3. Lembrando que na semana passada eu falei para vocês de energia, aí apareceram duas relações para vocês. Uma que era a relação de energia com a definição de potência, então potência é energia dividida pelo tempo, e a outra a definição de potência elétrica, onde potência elétrica é a multiplicação da corrente elétrica pela diferença de potencial, ou, usando em símbolos, P igual a I vezes U. Tá? Estamos aí no capítulo 8, da página 7 do livro 3. Tá? Então, alguns exercícios eu vou corrigir com vocês, outros eu vou passar só o gabarito, porque eu acredito que não teria tanto problema assim. Tá? Então, questão número 1, ele fala o seguinte para vocês. Para determinar a potência de um aparelho eletrodoméstico, um estudante seguiu esses procedimentos. Desligou todos os aparelhos elétricos de sua casa, exceto uma lâmpada de 100 watts e outra de 60 watts. Observou então que o disco de alumínio do medidor de consumo de energia elétrica na caixa de entrada de eletricidade de sua casa gastou 8 segundos para efetuar 10 voltas. Apagou as duas lâmpadas e ligou apenas o aparelho de potência desconhecida. Com isso, verificou que o disco do medidor gastou 4 segundos para realizar 10 voltas. O estudante calculou corretamente a potência do aparelho, encontrando em watts aí as alternativas representando as respostas. Tá? Bom, nessa questão aqui, você vai trabalhar com a definição de potência em forma de energia dividido pelo tempo. Tá? E você vai usar a primeira afirmação que ele te deu, das duas lâmpadas ligadas, para ter um padrão de comparação. Então aqui vai ficar um negócio meio assim, começando daqui em cima. Sendo a potência a energia pelo tempo, a energia que a gente vai estar falando aqui, como eu não tenho certinho o valor em watts, eu vou colocar ele como sendo a energia, as 10 voltas gastas pelo disco aí de alumínio do medidor de energia elétrica. E aí eu vou substituir o resto para achar uma proporção. Então eu tenho potência de 160, 100 mais os 60, as duas lâmpadas juntas, a energia gasta para fazer 10 voltas, e isso aconteceu durante 8 segundos. Então aqui, como na afirmação do aparelho desconhecido, eu tenho as mesmas 10 voltas, só que agora 4 segundos, o que é comum nas duas experiências, ou nas duas medições que ele fez, são as 10 voltas. Então eu vou trabalhar as 10 voltas como sendo uma variável que eu vou isolar. Na verdade vai ser uma constante, né? Então aqui pela primeira equação, eu sei que 10 voltas vai ser, numa unidade qualquer aí de energia, os 160 watts vezes 8 segundos, que eu escrevi aqui do lado. Tá? A mesma coisa com o aparelho desconhecido. As 10 voltas, que seria o proporcional de energia, vai ser a multiplicação entre a potência e os 4 segundos que ele realizou aí a movimentação. Aqui acabou ficando P igual a 4, mas aqui é P vezes 4. Tá? E aí essas duas grandezas representam a mesma quantidade de voltas. Então iguala as duas. Aí eu vim aqui embaixo. O P vezes 4 do aparelho desconhecido tem que ser igual a 160 vezes 8 das duas lâmpadas conhecidas. Multiplicando já e simplificando no finalzinho, eu chego que o aparelho desconhecido tem uma potência de 320 watts, que é a alternativa D. Tá? Então aqui a gente faz comparação entre duas coisas que sejam iguais, acha um fator comum entre os dois. No caso aqui, o fator comum são as 10 voltas. Tá? Esse 2A que apareceu aqui embaixo, tá, é da questão 2. É uma questão conceitual e acredito que não tem tanto problema aí para vocês chegarem na resposta correta. Então, só para bater o gabarito, a questão 2, a alternativa A. Aí, indo para a questão 3. Um automóvel possui uma bateria de 12 volts de tensão elétrica. Quando a chave de ignição do automóvel é acionada, a bateria fornece uma corrente elétrica de 60 amperes durante 2 segundos ao motor de arranque. A energia fornecida pela bateria em joules é de quanto? Então aqui você vai estar trabalhando tanto com a potência em forma de definição de energia, que é o que você quer calcular, e a potência da forma elétrica, que é o I vezes U. E aqui todas as unidades estão certinhas para o sistema internacional, não tem que fazer nenhuma transformação. Então você tem
P como sendo energia dividido pelo tempo, e P como sendo I vezes U, corrente vezes tensão. Aqui, como a potência é a mesma, eu evitei de calcular uma com a potência elétrica e depois jogar outra fórmula. Eu joguei as duas formulinhas juntas para resolver. Então criei um sistema de equações aqui. Então ficou corrente vezes tensão igual a energia pelo tempo. E aí pus os valores: 60 amperes, 12 volts, a energia que eu quero, e os 2 segundos que fica funcionando. Quando multiplica tudo aqui, dá 1440 joules, alternativa D, a alternativa correta. Aí também apareceu aqui embaixo uma marcaçãozinha 4C, seria correspondente à questão 4, que aí também é uma questão mais conceitual, que eu acredito que não tem tanta dificuldade, pelo que a gente já conversou na semana passada. Tá? Então a alternativa C da questão 4 é a questão correta. E a questão 5, a última dessa sequência aí, diz assim, ó: uma torneira elétrica possui as seguintes especificações: 4.400 watts por 220 volts. Então isso aqui, ó, pode falar especificações, ou mais para frente, em alguns exercícios também da tarefa online ou das tarefas propostas, pode aparecer como sendo especificações nominais, tá? Ou valor nominal. Se falar isso daí, significa que é a maneira como o aparelho deve funcionar, tá? Nem sempre a gente acaba seguindo certinho essas informações, então acaba acontecendo que ele vai ter menos potência sendo aproveitada se você não respeitar isso, tá? E aí a proposta do problema é isso: supondo que a torneira fique ligada 30 minutos ao dia durante um mês, e aqui ele usa um mês comercial de 30 dias, o consumo de energia elétrica, e aí respeita as unidades, ó, em kWh, será de quanto? Então aqui, ó, quais são os cuidados? Você vai usar a formulinha de potência de energia pelo tempo. Só que o problema aqui são as unidades. A sua potência tem que estar na fórmula já como sendo quilowatts, e o seu tempo também na fórmula já tem que estar entrando em forma de horas, tá? E aí é o tempo total de funcionamento. Então aqui, o 4.400 watts, você divide por 1000, dá 4,4. E aí, essa divisão por 1000 já transforma em quilowatts. Os 30 minutos por dia, na verdade, significa meia hora por dia, né? E durante 30 dias, meia hora por dia vai te dar aí 15 horas. Então você vai ficar, ó, no lugar da potência, 4,4. No lugar do tempo, meia hora vezes 30 dias, que dá os 15 que eu falei. E aí a energia que você quer calcular é multiplicar todo mundo. O 4,4 vezes o 15, que te dá aí 66 kWh. No caso, a alternativa C como alternativa correta. Tá? Então esse aqui é um que você tem que tomar cuidado para não confundir watt com volt nessa fórmula de cá, e também respeitar as unidades. Watt é potência, mas tem que entrar na fórmula como sendo quilowatts, tá? Então esses daqui são os exercícios que envolvem potência e energia, tá? Espero que vocês façam a tarefa proposta, dê uma olhadinha ali no site, ainda ninguém tinha começado, tá? E a gente vai dar continuidade no conteúdo, tá? O material seguinte já começa a aparecer para a gente circuitos elétricos, é a primeira parte de circuitos elétricos, tá? A gente começa as definições das leis de Ohm. Então, o que a gente vai começar a estudar? A gente vai falar bastante de como que a corrente elétrica associada num circuito pode alimentar os componentes, tá? E como esses componentes funcionam. Como os nossos circuitos são circuitos elétricos e não eletrônicos, a gente vai trabalhar praticamente só com resistores, tá? Então, o que são resistores? São componentes elétricos que eles ficam brecando a corrente elétrica, tá? Então eles fazem movimento, eles fazem tipo uma força contra a movimentação dos elétrons, e aí no caso seria a corrente elétrica, e a consequência disso é que essa energia de movimentação elétrica, ela é transformada em calor. Isso aí pode ser chamado também de efeito Joule, tá? Temos aí duas leis que vão trabalhar com essa resistência, com esses resistores. A primeira lei é que a gente vai usar mais, vai ser usada em circuitos elétricos, tá? Que é essa daqui da esquerda,
que a resistência elétrica, o R, é igual à divisão entre a diferença de potencial que existe entre os terminais do resistor e a corrente que passa por ele, tá? O I que tem aí. Então, o R é igual a U dividido pelo I. E aqui do ladinho a legenda, as unidades que a gente vai usar. Tá? A resistência elétrica é uma grandeza que é medida em ohms. E aí o símbolo é essa letra grega ômega, que parece uma ferradurinha aí. Tá? Para o uso da lei de Ohm, qual que você tem que tomar, o que você tem que respeitar? Primeira coisa, quando aparecer os circuitos elétricos, ele vai ser representado com um desses dois símbolos aqui em azul, ou essa serpentina aqui em cima, ou esse quadradinho aqui embaixo. Tá? Então ele vai como se fosse um aparelho que está funcionando na eletricidade e a corrente elétrica passa por dentro dele. Tá? E aí nos terminais você está ligando ele numa bateria ou ligando aí numa tomada. Tá? Aí você tem o que a gente chama de resistor ôhmico e resistor não ôhmico. Tá? O resistor ôhmico é o resistor onde você, mesmo que você estiver variando a diferença de potencial, ou seja, colocando cada vez mais volts nos terminais desse resistor, ele acompanha aumentando o valor da corrente, mas o valor da sua resistência não muda. Tá? Então ele continua sempre com o mesmo valor de resistência. Obviamente o resistor que não é ôhmico, ele vai ser um resistor que tem a resistência variável. Então conforme você fornece corrente elétrica aí para ele, a diferença de potencial não segue uma proporção, então ele acaba fazendo uma curva no comportamento gráfico aqui. Tá? Então preste atenção no comportamento gráfico de resistor. É uma linha reta crescente que começa aqui no zero. Tá? Pode ser mais verticalizada ou pode ser mais horizontalizada. E qualquer par de valores U com I que você pega aqui nesse gráfico sempre dá o mesmo valor à divisão, que vai ser a resistência. Tá? Quando tem um componente não ôhmico, aparece uma curva desse jeitinho aí, em forma de exponencial ou de logarítmica. E aí, se você pegar em lugares diferentes da curva e fizer a conta por lei de Ohm, você vai ver que a resistência é diferente. Tá? Mas a gente vai trabalhar bastante aí mais pra frente com essa primeira lei. Então não precisa se preocupar tanto ainda se você não entender direitinho quem que é quem. A segunda lei é uma lei que antigamente muitas vezes eram perguntadas em vestibulares, tinha muito exercício sobre ele, mas ela meio que caiu em desuso. A gente comenta algumas coisinhas sobre ela, mas a gente tem agora uma incidência menor em vestibulares e em concursos. Ela pensa na resistência elétrica de acordo com a forma que o material tem. Então, se o material é feito de cobre, se ele é feito de carbono, se ele é feito de grafite, se ele é quadrado, se ele é cilíndrico, se ele é oval. Então, com a forma dele e com a configuração do material, com as propriedades dele, você vai calcular a resistência que ele teria sem ter eletricidade passando por ele. Tá? Então, aqui você mede a resistência a partir do que ele é. Então, aqui a gente tem R igual essa letra grega que parece um P aqui, mas é chamada de letra Rho, tá? O L dividido pelo A. Quem que é quem? Esse Rho que aparece aqui é chamado resistividade do material. É aquela coisa, a gente sabe que existem elementos que são mais condutivos e elementos que são menos condutivos. Tá? Melhores condutores ou piores condutores. São isolantes elétricos, no caso, aí, os piores condutores. Quem vai falar esse número para a gente, se ele é bom condutor ou mau condutor, vai ser o Rho. Tá? É a resistividade que o material tem. O L é o comprimento, ou seja, o tamanho aqui do seu condutor. E esse A aqui que eu coloquei, a secção transversal, na verdade é como se fosse a grossura do fio. Então pensa num fio elétrico, essa figura eu coloquei aqui embaixo. Então eu tenho um fio redondo, onde eu tenho aqui uma circunferência, e esse A é a minha área. Então calculo essa área fazendo área de circunferência mesmo, πr ao quadrado. Esse Rho eu coloquei aqui do ladinho do fio, mas é para falar que o Rho é um material, por exemplo, cobre, ferro, estanho, alguma coisa aí que você tem um valor fixo desse material que vai falar para você quanto que ele conduz ou quanto que ele se opõe à corrente. E aqui a gente tem o comprimento do fio, tá? Desde o começo, onde está ligado no terminal da bateria, onde está o fio, o finalzinho dele.
Tá? Então aqui, antigamente perguntava muitas questões numéricas sobre ele. Hoje em dia, o que mais se pergunta é você pensar no seguinte: a resistência elétrica, ou seja, atrapalhar a movimentação dos elétrons, ela aumenta e diminui dependendo do seu fio, mas quais são as grandes importantes? Então, em relação ao L, conforme o fio aumenta o tamanho, tá? Quanto maior for o fio, mais difícil vai ser a resistência, mais difícil vai ser para os elétrons passarem por dentro do fio. O caminho a ser percorrido vai ser maior. Então a gente fala que a resistência aumenta de acordo com o aumento do tamanho do fio. Em compensação, esse A que aparece aqui, apesar de ter o nome secção transversal, ele é uma área. E você pode pensar em fio grosso ou fio fino e pensa nos elétrons passando por dentro dele. Tanto que você pode até comparar com a ideia de encanamento. Então, se você tiver um cano de água fino, passa pouca água, porque tem um espaço pequeno para passar. Já se o cano for grosso, acaba passando mais água. Aqui você pode pensar a mesma coisa. Um fio estreito, ele vai fazer muita resistência, vai atrapalhar o movimento dos elétrons. Enquanto que um fio mais grosso, ele vai ser um fio que tem mais espaço, consequentemente tem menos oposição às movimentações dos elétrons e a resistência vai ser menor. Tá? Então o comportamento, sem se preocupar com valores numéricos, é disso. Diretamente proporcional com o comprimento e inversamente proporcional com a área transversal aí do seu condutor. Tá? Então essas são as duas formulinhas que aparecem novas em relação a um componente que está ligado em uma tomada ou ligado a uma bateria. E aí, se está passando corrente elétrica, aí a gente volta a falar de potência também. Só que agora a potência vai ser dissipada nesse resistor, nesse componente aí. Então, enquanto ele estiver ligado em algum lugar, passando corrente por ele, vai estar gastando energia, vai estar sendo energia dissipada, sendo transformada em calor. E aí, olha o que vai acontecer. A gente estudou aí semana passada sobre potência, que era corrente vezes tensão. E no slide aí passado eu apresentei para vocês a primeira lei de Ohm, que fala que a resistência é a divisão entre tensão e corrente elétrica. Se eu junto essas duas fórmulas, dependendo de como eu fizer a substituição, pode aparecer para mim duas fórmulas diferentes. Então eu tenho uma fórmula de potência que me fala da resistência juntamente com a corrente elétrica que passa pelo resistor. Mas também tem uma outra formulinha de potência que fala para mim aí como que a resistência influencia ao ter diferença de potencial, ao ter o valor do U. Então agora a gente está saindo de um cálculo de potência que é I vezes U e acrescentando mais dois tipos de potência que depende do tipo de material que você está colocando no seu circuito. Um material que coloca mais resistência, ou seja, se opõe mais ao seu movimento de elétrons, ou um que passa com mais facilidade, tá? E dependendo aí da tomada, que é o valor do seu U, quantos volts está associado, ou com quantos amperes está passando, que aí seria a corrente elétrica, tá? Aí, para treinar sobre esses dois conceitos aí, das leis de Ohm e da potência, já comecei a pegar aí os exercícios do livro, alguns que tem os cálculos, que é para você ver como é que funciona, tá? Então, essa primeira questão aqui, está na página 15, ele está dando para você um gráfico, então, sem se preocupar com o enunciado, ele está te dando um gráfico onde o eixo vertical é tensão, é o U, e o eixo horizontal é o I, que é corrente. E a linha que aparece no gráfico aí é uma linha reta, então trata aí de um resistor ôhmico, começa no zero, é uma linha reta crescente. Aí ele pergunta para você no item A, qual o valor da resistência desse condutor? Ele quer saber o R. Qualquer par de U com I que você pegar ao longo do gráfico, vai dar o mesmo resultado. Pode pegar o 10 com 0,1, o 20 com 0,2 ou o 30 com 0,3. Dá o mesmo resultado. Eu optei aqui por pegar o primeiro valor, 10 com 0,1. Então o 10 dividido por 0,1 me dá uma resistência de 100 ohms.
O item B, ele pergunta, ó, qual a diferença de potencial aplicada ao condutor quando percorrido por uma corrente de 0,4 amperes? Então ele meio que está perguntando para você o seguinte, ó, se eu continuar aumentando a corrente elétrica nesse gráfico, qual que vai ser o valor do U correspondente à corrente de 0,4? Aí você usa a informação que o resistor é resistor ôhmico, que a resistência não varia. Então você vai fazer de novo a lei de Ohm, R igual a U sobre I, só que agora o R é o valor do 100 que você acabou de calcular, que ele não muda nunca por ser um resistor ôhmico, e aí você vai colocar o U como sendo a variável e o 0,4 como sendo a sua corrente elétrica, tá? Multiplicando em cruz aí, você chega no valor do U de 40 volts. Aí, o próximo exercício é um exercício meio clássico, tá? Ele pede para você analisar o chuveiro quando você está mudando a tomada dele aí, tá? Então, vira e mexe, questões vestibulares ou questão de Enem, sempre vai ter uma questão aí envolvendo o chuveiro, tá? E aí, qual que é o truque? O chuveiro, sempre você tem que analisar ele de acordo com a tomada, tá? Então, você tem que sempre pensar na equação do P igual a U quadrado sobre o R, aquela formulinha nova que eu apresentei para vocês. E aí o enunciado da questão 2 fala assim, ó, um estudante que morava em Pelotas, onde a voltagem é 220 volts, após concluir seu curso de graduação, mudou-se para Porto Alegre, onde a voltagem é 110 volts. Modificações deverão ser feitas na resistência do chuveiro, que ele levou na mudança, para que a potência desse aparelho não se altere. Com relação à nova resistência do chuveiro e à corrente elétrica que passará por meio dessa resistência, é correto afirmar que... Então aqui você tem que pensar o seguinte, ó, você está mudando o valor da voltagem, então obviamente a sua potência vai mudar. Só que aqui ele está propondo para você fazer uma modificação também no aparelho, no caso aí na resistência do chuveiro, de modo que essa potência não se altere. E ele quer saber que mudança que vai acontecer na resistência e quando você ligar o chuveiro nessa nova tomada, que mudança vai acontecer com a corrente elétrica. Então, a primeira coisa, como eu falei para vocês aí, vai comparar potência de acordo com a tensão. Então, a equação do U quadrado sobre o R. Escreve a fórmula, já que a gente não sabe quanto que é o R nem quanto que é a potência, a gente vai fazer por proporção. Escreve a fórmula para os dois casos, para o 220 e para o 110. Então o que vai ter vai ser isso, ó. O primeiro é 220 ao quadrado sobre o R e o segundo 110 ao quadrado sobre o R. Estabelece aí uma proporção entre as duas, tá? Quando eu vou fazer proporções, o melhor caminho é dividir uma pela outra, tá? Então eu vou dividir o P1 pelo P2. Eu quero que fazer para continuar essa proporção, eu tenho que dividir então o 220 ao quadrado sobre o R por 110 ao quadrado sobre o R. Para ganhar tempo e espaço aqui, ó, eu já coloquei o 220 ao quadrado em forma de multiplicação, não resolvi o valor numérico, é um valor alto, tá? E o 110 ao quadrado sobre o R, que seria dividido, por ser fração, eu já inverti aqui e fiz a inversão e a multiplicação. Aí eu vou poder cancelar, ó, simplificar R com R. Um 220 vai simplificar com o 110, vai dar 2. E o outro 220 vai simplificar com o outro 110, vai dar 2 também. Então vai sobrar aqui, desse lado inteiro direito dessas frações, vai sobrar um 4, que é o 4 que apareceu aqui. E a razão, ou a divisão das potências, continua sendo P1 em cima, P2 embaixo. Isolando aí, eu tenho então o seguinte, ó, que minha potência 1 é 4 vezes maior que a potência 2. Ou seja, quando você está ligado em 220, por exemplo, tem uma potência de 4.000 volts. Quando você vai para a potência de 100, para tensão de 110 volts, a lógica diz para a gente que se você diminuiu para metade a voltagem, a potência diminui para metade. Mas não, a gente viu a continha aqui e ela divide por 4. Então eu tenho, se a potência primeira em 220 volts era 4.000 volts, quando eu ligar numa tomada de 110, a potência vai ser 1.000 watts.
tá? Então vai ser aí 4 vezes menor. Com isso, olha o que acontece. Para a gente poder fazer uma comparação aí de resistências, tá? O que vai acontecer é assim, ó, olhando para a fórmula aqui inicial de novo, P o quadrado sobre o R. Se eu comparar potência com resistência, tá? Eu estou vendo aqui que elas são inversamente proporcionais. Potência está em cima, enquanto que o R está embaixo da minha fração. E aí significa o seguinte: quanto menor for o R, maior vai ser minha potência. Tá? Também geralmente aí pensa ao contrário. Pensa que maior o R, você tem mais resistência, tendo mais potência aí. Mas não é o contrário. Tá? Agora, para saber o que acontece com a corrente elétrica, usa a lei de Ohm e a mesma coisa que a gente fez aqui, comparando as duas tensões, a gente compara também. Então, o 220 era a resistência vezes a corrente elétrica, eu vou chamar de I1. Com o 110, a gente já sabe agora pela proporção de cima que a resistência tem que ser 4 vezes menor. Então, vai ficar R sobre 4 vezes uma segunda corrente. Tá? Quando eu passar esse 4 multiplicando, aqui embaixo vai aparecer um 440. Como esse R agora ficou sozinho, esse R aqui é o mesmo R daqui do de cima. E aí chega que eu tenho, então, ó, uma tensão de 220 no primeiro caso, mas aqui tem uma tensão de 440. Para isso acontecer, essa corrente I2 tem que ser o dobro da corrente I1. Tem que estar multiplicando pelo dobro. Então, com isso aí a gente chega que a alternativa E vai ser a alternativa correta. A resistência original será reduzida à quarta parte, dividido por 4, e a corrente elétrica duplicará. Então, isso aqui é o resuminho para vocês terem a base para poder trabalhar. Com relação aos exercícios da sala, terminem aí os outros 3 que estão faltando, e atividade online, que são as tarefas propostas, estão para vocês fazerem aí, tá? Qualquer coisa, manda pergunta lá no fórum, pelo portal do SAS, onde eu coloquei o link dessa aula, tá? Mais abração para vocês aí.